meus queridos, vamos lá. Nessa aula, nós vamos estudar, vamos começar, a estudar, para ser mais preciso, um tema muito, mas muito importante para a sua prova. Qualquer prova em que o direito processual civil esteja contemplado em seu conteúdo, vai exigir esse conhecimento. Eu estou falando da tutela provisória. Tema extremamente importante, então, anote tudo e, principalmente, revise sempre esse tema, porque ele vai estar na sua prova. Tranquilo? Então, vamos começar. Só lembrando para você que a tutela dita jurisdicional, ela tem uma subdivisão inicial em tutela definitiva e tutela provisória, Então, observe que a tutela definitiva é aquela cobertada pela coisa julgada, ou seja, é uma decisão judicial imutável e indiscutível. A tutela definitiva, após o julgamento de todos os recursos, ela fica cobertada, protegida pelo manto da coisa julgada. Já a tutela provisória, não. A tutela provisória, como o nome já indica, ela é passível de modificação, no curso do processo. Então, observem que nós vamos estudar nesse momento a tutela provisória e as suas respectivas espécies. Então, vamos para o nosso esquema base, o esquema inicial, para você ter o panorama geral da tutela provisória. Vem comigo, tá aí, ó, disposições gerais, e aí eu vou trabalhar com vocês com a tutela provisória, Tutela provisória. E a tutela provisória, pessoal, ela é subdividida inicialmente em duas grandes espécies. Nós temos a tutela de urgência, e a tutela de evidência. Tutela de evidência. Então, perceba que a tutela provisória subdivide-se em dois grandes grupos, a tutela de urgência e a tutela de evidência. Por sua vez, Então, lembre-se, tutela provisória, ela pode fundamentar-se, ela se fundamenta na urgência ou na evidência. Lembrando que a tutela provisória de urgência, por sua vez, ela pode ser subdividida em tutela cautelar, e tutela antecipada. Lembrem-se ainda que a tutela cautelar, ela sempre foi passível de ser concedida em caráter antecedente, ou em caráter incidental. A grande novidade do CPC de 2015, uma das grandes novidades, foi igualar, pessoal, esse regime, tá? À luz do CPC revogado, do Código 73, somente era possível você proferir ou deferir uma tutela antecipada, tá? Em caráter incidental, ou seja, no curso da ação principal. Antes do ajuizamento da ação principal,
não se permitia a concessão de tutela antecipada. E aí, isso causou um problema na prática, porque havia juízes que decidiam analisar a tutela antecipada, pasmem, somente ao final do processo. Ora, meus caros, se a tutela antecipada visa que a obtenção daquilo que o autor requer no início do processo, como é que o juiz vai analisar só ao final? Então, o legislador tirou essa muleta do magistrado. Não havia mais necessidade de sempre ligar a tutela antecipada à ação principal. O que é que se fez? Permitiu-se, com o CPC de 2015, a utilização da tutela antecipada de caráter antecedente. Ou seja, hoje você pode pleitear uma tutela antecipada mesmo antes do ajuizamento da ação principal. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó, porque os regimes da tutela cautelar e da tutela incidental foram igualados. Ó. Hoje é possível a tutela antecipada em caráter antecedente e em caráter incidental. Ótimo. Incidental. Então, nós temos aí esta possibilidade. Fechou? E aqui nós vamos inicialmente preencher esse nosso esquema, para que vocês tenham a visão, né, mais ampla possível. Depois a gente desce as minúcias. Nós vamos falar da tutela de urgência separadamente e da tutela de evidência, suas respectivas espécies, né, cautela antecipada, depois a tutela de evidência. Lembrando aqui inicialmente que a tutela de evidência somente é possível em caráter incidental. Então, enquanto a tutela cautelar e antecipada é possível a sua concessão de forma antecedente ou incidental, a tutela de evidência somente em caráter incidental. Não se permitiu tutela de evidência antecedente. Fechou? Ótimo. E aí, um primeiro ponto que a gente pode aqui já colocar é o seguinte: veja, a tutela provisória, daí o seu nome, ela pode, então vamos colocar logo aqui, pode a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Daí o nome, tutela provisória. Por quê? Porque ela pode ser modificada e pode ser revogada a qualquer tempo. Fechou? Primeiro ponto aí de observação. Segundo ponto aqui importante, essa tutela provisória, então cuidado aqui, ó. Tutela provisória deve conservar sua eficácia durante sua eficácia na pendência do processo, né? Durante todo o tempo do processo. Pendência do processo. Observe, então, que como é que você concilia esses dois dispositivos? Claro, tutela provisória pode ser modificada, pode ser revogada a qualquer tempo, mudando as condições iniciais perante as quais o juiz decidiu a respeito da tutela provisória, ele pode posteriormente modificar ou revogar que seja a tutela provisória. Daí o nome, ela é uma tutela temporária, provisória. Agora, se o juiz, se o magistrado não revogar nem modificar a tutela provisória,
ela produz efeitos durante todo o processo. É isso que está sendo dito aqui nessa observação. Tranquilo? Então, vem aqui comigo, vamos avançar mais um pouco. Vamos avançar mais um pouco, lembrando aqui de cara o seguinte, que, preste atenção, essa tutela de urgência, pessoal, essa tutela de urgência pressupõe a incidência de dois elementos. Dois elementos. Ela só pode ser tomada diante desses dois elementos, que são, respectivamente, deixa eu até colocar de azul aqui, para não ficar visualmente confuso. Primeiro, a probabilidade do direito afirmado, probabilidade do direito afirmado pelo autor, pelo requerente, e o perigo de dano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, perceba que nós temos esses dois pressupostos, tá? E esses dois pressupostos, vocês conhecem muito bem como o fumus boniuris e o periculum in mora. Apesar das pessoas só decorarem lá na faculdade, né? Ah, fumus boniuris, periculum in mora, mas na tutela de urgência, fumus boniuris significa a probabilidade do direito afirmado. Será que aquilo que o autor, o requerente está afirmando é provável de ter realmente ocorrido? Se sim, já é o atendimento ao primeiro elemento. Depois, nós temos o perigo de dano este, que, como nós vamos ver, diz respeito à tutela antecipada, a uma das espécies da tutela de urgência, e o outro é o risco ao resultado útil do processo, que diz respeito à tutela cautelar. Então, observe que essa segunda parte é o chamado periculum in mora. Esse periculum na demora do processo é o período de dano ou risco ao resultado útil do próprio processo. Beleza? Vem aqui comigo para a gente aumentar um pouquinho mais o nosso conhecimento desse esquema. Falando então da tutela de urgência, nós vimos que ela pressupõe a probabilidade do direito e o período de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Na tutela cautelar, veja, tutela de urgência, ela é subdividida em tutela cautelar e tutela antecipada. Nessa tutela cautelar, né, nós temos um caráter protetivo. Caráter protetivo. E na tutela antecipada, um caráter satisfativo. Satisfativo. Então, percebam o seguinte: enquanto a tutela cautelar visa proteger a eficácia de um futuro provimento jurisdicional que vai ser tomado em um processo de conhecimento ou num processo de execução, a tutela satisfativa visa dar ao autor, ao requerente, logo no início do processo, o que normalmente ele teria direito só ao final. Daí porque tutela cautelar tem um caráter protetivo e a tutela antecipada tem um caráter satisfativo. Na tutela cautelar, veja, na tutela cautelar, veja, não vai se dar ao autor aquilo que ele está pleiteando, não. Protege-se a eficácia é do provimento jurisdicional. Vamos para um exemplo concreto que você vai entender. Veja,
Vamos supor que eu esteja ajuizando uma ação de cobrança em face de outra pessoa. E aí, no curso desse processo, eu fiquei sabendo que o cara descobriu, né, que eu estava ajuizando ação de cobrança e está dilapidando o seu patrimônio. Ele está dilapidando o patrimônio para ficar sem nada. Eu te pergunto, o que é que adianta eu investir tempo e dinheiro para sair vencedor dessa ação de cobrança, se ao final o cara não vai ter mais patrimônio para me pagar? Veja, a decisão do juiz seria inócua, seria sem efeito, sem eficácia alguma. Daí, eu querendo proteger a eficácia da futura decisão dele, que vai ser tomada, eu pleiteio uma tutela cautelar. Por exemplo, um arresto cautelar. No arresto, o oficial de justiça apreende bens do patrimônio do devedor e deposita. Note, ele não vai entregar ao credor, não vai entregar ao credor. A tutela cautelar não visa satisfazer o direito afirmado pelo autor. Daí ela tem um caráter protetivo. Então, veja, ele apreende os bens e deposita. Os bens ficam ali, só escutando a conversa. Se no final do processo eu sair vencedor na demanda, após o trânsito em julgado, eu vou para a fase executiva e os bens já estão ali, depositados, prontos para serem penhorados, avaliados e posteriormente expropriados. E o crédito ser satisfeito. É isso que visa a tutela cautelar. Já na tutela antecipada, não. Na tutela antecipada, eu quero obter agora, devido à urgência que o caso enseja, aquilo que normalmente, a tutela que normalmente eu obteria só ao final. Então, por exemplo, você paga anos a fio a Unimed. Anos a fio. Nunca a Unimed colocou obstáculo nenhum para receber o seu dinheiro. Mas, no dia que você vai precisar da Unimed para fazer uma cirurgia, a cirurgia é denegada. Você entra com uma ação judicial para que a Unimed realize aquela cirurgia. Só que, meu amigo, a cirurgia é urgente, você não pode esperar. Se você for esperar o curso normal da demanda, você já morreu. E aí, você faz o quê? Você pleiteia em sede, inclusive liminar, uma tutela antecipada. O magistrado vai te dar agora, no início do processo, aquilo que você teria normalmente só ao final, que é o quê? A realização da cirurgia. Então, o teu direito vai ser satisfeito desde o início da demanda. Daí o caráter satisfativo da tutela antecipada. Beleza? Então, com isso, já abriu muito aí atualmente os teus horizontes em relação à tutela de urgência. Então, voltando aqui para o esquema, nós temos, então, a tutela de urgência, que pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Lembrando, pelos exemplos que eu falei, note, perigo de dano é o direito afirmado, diz respeito à tutela antecipada. E o risco ao resultado do processo, a tutela cautelar, porque a tutela cautelar, como vimos, tem um caráter protetivo, tá? Beleza. Agora, cuidado aqui, porque como a gente viu, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. E uma pergunta que cai muito em prova, não me perguntem a razão, cai muito em prova, diz respeito ao dinheiro, pagamento das custas. Como é que fica o pagamento das custas? Porque presta atenção aqui, a marca das tutelas de urgência, a marca das tutelas de urgência e da tutela de evidência é a referibilidade. Elas sempre dizem respeito, fazem referência a um outro processo, ao processo chamado de principal, né? Ao processo principal. As tutelas provisórias, meu povo, elas não existem por si mesmas. Elas dizem respeito a um outro processo, que é o processo principal. Daí essa característica da referibilidade. Ótimo. Agora, preste atenção e bota na tua cabeça, desde logo, que você vai pagar custas ao Poder Judiciário apenas uma única vez. Quando você paga custas ao Poder Judiciário,
você vai ter direito a uma tutela jurisdicional que seja justa, célere e efetiva. Opa! Essa efetividade da tutela diz respeito à satisfação do seu direito, inclusive. Então, tudo que for possível fazer para conservar o teu direito vai ser feito. Tutela cautelar, tutela provisória de antecipada, né, de natureza antecipada, ou mesmo uma tutela de evidência. Mas, repito, você paga custas apenas uma única vez. Daí porque, olha aqui para o esquema, ó. Deixa eu voltar aqui para o esquema. Note, quando a tutela cautelar ou a tutela antecipada, ela é concedida em caráter antecedente, note, é antes do ajuizamento da ação principal. Antes do ajuizamento. Antes do ajuizamento da ação principal. O mesmo acontecendo aqui, ó. Replica aí para a tutela antecipada. Tudo igual, né? E percebam vocês que na tutela cautelar incidental é no curso da ação principal. No curso da ação principal. Enquanto o antecedente é antes, essa aqui é no curso da ação principal. E aí, pessoal, vale também para cá, para a tutela antecipada incidental. Veja, olha para cá agora para você entender bem. Como você tem que pagar custas apenas uma única vez, perceba, quando você vai pleitear uma tutela de urgência, seja ela cautelar, seja ela antecipada, em caráter antecedente, é a primeira vez que você vai movimentar a máquina do Poder Judiciário, porque você não ajuizou a ação principal ainda. Você vai pleitear desde logo a tutela de urgência. Então você paga custas. Quando depois você for formular o pedido principal, na chamada ação principal, não há mais pagamento de custas, tá? Então você não pagou custas para pleitear a tutela de urgência em caráter antecedente, não paga mais custas na ação principal. Ao revés, presta atenção, se você vai ajuizar em primeiro lugar a ação principal e depois vai pleitear uma tutela de urgência em caráter incidental, ou seja, no curso da ação principal, você não vai mais precisar pagar custas na tutela incidental pleiteada. Por quê? Porque você já pagou custas na ação principal. É por isso que o Código é expresso em afirmar que a tutela de urgência concedida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Por quê? Porque você já pagou custas uma vez, quando foi ajuizar a ação principal. Então, voltando aqui para o esquema, lá em cima, eu vou colocar aqui, inclusive com outra cor, uma cor aqui verde escuro, para você perceber o seguinte, ó. Na tutela cautelar antecedente, é a primeira vez que você vai, obviamente, movimentar a máquina do Poder Judiciário. Então, tem que pagar custas. Na tutela antecedente, tem que pagar custos. Do mesmo jeito, na tutela antecipada antecedente, ó, tem que pagar custas. Por quê? Porque é a primeira vez que você está movimentando a máquina do Poder Judiciário. Não vai precisar mais pagar custa na ação principal. Agora, se você está pleiteando uma tutela de urgência em caráter incidental, não vai pagar custas, porque você já pagou custas antes quando foi ajuizar a ação principal. Então, a tutela cautelar incidental, ó, vou colocar até assim, ó, 0, tá? 0. E a tutela cautelar, a tutela antecipada incidental, 0. Para você lembrar
que independe do pagamento de custas. Você não paga custas em tutela incidental, tá? Nem de natureza cautelar, nem de natureza antecipada e nem de evidência. Se a tutela é incidental, a tutela provisória é incidental, independe do pagamento de custos. Tranquilo? Vem comigo ainda, que nesse esquema a gente já tem muita informação, mas eu preciso ainda dizer para vocês o seguinte, tá? O seguinte, presta atenção aqui, que em sede de observação, eu tenho que dizer para vocês, vou colocar assim, ó, observação número 1, o juiz poderá determinar, o juiz poderá determinar as medidas que considerar, as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Claro, o que ele está dizendo aqui, para quem não conhece ainda o regime do CPC, é que o juiz, para efetivar a tutela provisória que ele deferiu, ele vai poder, pessoal, se valer das chamadas medidas de apoio, tá? São medidas de execução, seja direta, como é, por exemplo, a busca e apreensão, como é o arresto, como é o sequestro, como é a emissão na posse, tá? E meios de execução indireta, como são as astrentes, ou seja, as multas, né, diárias, enfim, que coagem ao devedor cumprir com a sua obrigação, beleza? Então, cuidado aí, que obviamente nós teremos essa determinação do código permitindo, óbvio, que o magistrado se valha dessas medidas de apoio. E colocando aqui em sede de observação número 2, nós temos o seguinte, que a tutela quanto à competência, né? Competência para a tutela provisória, para a tutela provisória. Vai depender aqui da natureza, né? Então, veja, se for em caráter antecedente, a competência é uma. Se for em caráter incidental, a competência é outra. Note, se for em caráter antecedente, nós temos que a tutela provisória será requerida, obviamente, ao juízo competente, ao órgão jurisdicional, né? Juízo competente, juízo competente para conhecer, para conhecer, o pedido principal. O pedido
principal. Já se nós estamos falando de tutela provisória concedida em caráter incidental, ao próprio juízo da causa. Compete ao juízo da causa julgar esse pedido. Então, perceba você, deixa eu colocar aqui, ó, tá aí para você enxergar bem, e aí perceba o seguinte: na tutela provisória concedida em caráter incidental, você já ajuizou antes a ação principal. Então, já existe um juízo para julgar a ação principal. Esse pedido de tutela provisória será formulado ao próprio juízo da causa. Porém, se você vai formular um pedido de tutela provisória antecedente, não existe ainda ação principal. E aí você vai formular esse pedido direcionando para o juízo competente para o processo principal, para conhecer o processo principal, né? Ou o pedido principal. Lembrando que a futura ação principal que será ajuizada será distribuída por dependência nesse mesmo órgão. Então, veja, você tem um pedido que é inerente a uma vara civil, você vai do setor de distribuição e formula um pedido de tutela provisória antecedente para o setor de distribuição da vara civil. Vai ser distribuído para a quinta vara civil. Então, veja, o juiz da quinta vara civil apreciou o teu pedido de tutela provisória. Quando você for julgar ou ajuizar, melhor dizendo, posteriormente, pedido da tutela de urgência, vai ser distribuído para a mesma secretaria, a quinta vara civil, por dependência. Tranquilo? Com isso, nós discorremos sobre os aspectos gerais. Na próxima aula, a gente já vai analisar com especificidade a tutela de urgência e depois a tutela de evidência. Tranquilo? Fiquem com Deus, força aí nos estudos e vamos juntos até a posse.